Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o debate sobre um novo modelo para a segurança pública nacional. Entrevista José Vicente da Silva, coronel da reserva da Polícia Militar e ex-secretário nacional da Segurança Pública. Muito obrigado, coronel, por estar conosco. Nós vimos agora essa notícia de prisões de membros do chamado PCC e muito recentemente nós tivemos a divulgação de alguns fatos mostrando, foi aquele vice-presidente do Conselho Estadual dos Direitos Humanos que foi preso por estar sendo cooptado por esse chamado PCC. Ao mesmo tempo, e-mails que foram apreendidos e divulgados mostraram um trabalho de cooptação de desembargador, de delegado influente, para que atuassem de forma favorável em processos que envolvessem membros dessa entidade, o chamado PCC. Eu quero ouvir do senhor, considerando pessoas que são autoridade institucional, sendo cooptadas dessa forma, o Ministério Público, a Justiça, a polícia, estão perdendo essa guerra contra o crime organizado? De certa forma é uma guerra mesmo, Maria Lídia. Mas há um aspecto positivo aí. É que o Ministério Público e as polícias se anteciparam, buscaram informações pacientemente, ao longo de mais de um ano e meio praticamente, para identificar os criminosos, as suas ações, as ligações de criminosos perigosos que estavam nos presídios, com seus comparsas executando crime nas ruas. Portanto, esse é o chamado trabalho de inteligência. O trabalho de inteligência já supõe cooperação entre essas agências que geralmente se rivalizam muito. É mais importante nessa hora a inteligência do que a força bruta da polícia no combate a esses criminosos na rua. Então, o trabalho de antecipação é um trabalho na polícia moderna. Não é sempre, infelizmente, que a gente tem esse tipo de ação. Com a identificação das lideranças, que já se sabia quais eram, mas principalmente as evidências, coleta de evidências de que elas estavam agindo, e mais ainda a constatação dura que a gente percebe que todo crime organizado, Maria Lídia, seja daqueles grandes empresários que nós estamos vendo na Operação Lava Jato, seja nessa grande facção que nós temos no Estado, ou no crime mais organizado e mais rentável que nós temos no país, que é o jogo clandestino, sempre tem autoridades na folha de pagamento. Sempre. Quer dizer, a corrupção, a cooptação de pessoas que têm um poder de decisão é previsível. Então não é só o bandidinho feio, aquele que está encarcerado. São aquelas pessoas que estão encasteladas em grandes ambientes de altas autoridades. Uma guerra que vai longe. E que tem seus castelos particulares nas praias, em outros países, inclusive. Essa ação foi muito importante porque São Paulo tem o sistema prisional mais rigoroso do país. Ele tem lá em Presidente Bernardes, um aparato, na verdade, naquela região, o presídio que faz parecer os presídios federais nos resorts. Que lá o preso fica isolado. A gente sabe, inclusive, até por entrevistas gravadas de presos, que eles têm um verdadeiro pavor do rigor do sistema penitenciário. Desses presídios de segurança máxima. Segurança máxima. Para você ter uma ideia, tem menos presos do que as vagas previstas. Tanto o rigor que existe e muitos presos se comportam. O sistema prisional de São Paulo tem 160 presídios, de variados tipos. E o único que tem vaga sobrando praticamente é esse. Bom, agora está havendo assim, um grande debate nas redes sociais, alguns estudiosos, Núcleo de Estudos da Violência, pessoas dedicadas, como o senhor, ao estudo da violência, da prevenção, do combate. Então já divulgaram, já têm escrito sobre um debate que está acontecendo nas redes sociais entre policiais, pessoas envolvidas em todas as instâncias da segurança pública, em que essas pessoas, policiais militares, policiais civis, eles pleiteiam uma mudança substantiva no modelo que temos de segurança pública nacional, para alguma coisa mais atual, mais progressista. Um debate como esse, através da internet, no seu entender, pode trazer avanços? Nós precisamos desse avanço, Maria Lídia. Nós não temos, há muito tempo, uma política nacional fazendo uma previsão de todos os instrumentos necessários para a gente reduzir a violência que nós temos no país. Se a gente recuar os últimos 10 anos,
nós tivemos mais de 1.200.000 mortes violentas, computadas mortes no trânsito, que também são mortes evitáveis e são violentas, que levou a um custo estimado, Maria Lida, de mais de 2 trilhões de reais. Hoje o Brasil gasta pelo menos 700, é o custo, na verdade não é um gasto, 700 milhões de reais por dia. Todo dia morre no Brasil o equivalente a 4 aviões desses que caíram com os jogadores na Colômbia. Todo mundo planteou, justamente aqueles jogadores, mas esses outros 4 aviões, ninguém está falando nada. E só uma política abrangente, e precisa de uma liderança para isso, a gente espera que seja a presidência da República, para identificar onde estão os principais pontos. Nós precisamos atualizar alguma coisa da legislação? Sim, porque não é justo que um grande bandido assaltou violentamente, ele é condenado a 5 anos e pouco, e menos de 1 ano está na rua novamente. Ele só vai ser brecado na hora que matar alguém. Não é justo que nós tenhamos 2 polícias ineficientes, porque são 2, deveríamos ter uma. Ou um judiciário muito lento, ou um sistema prisional que não comporta todos os presos. Falando em polícia, não é de hoje que se reivindica condições mais adequadas para os policiais no Brasil, que já se apregoa, que tem salários inadequados, condições muito difíceis de trabalho pela própria condição da polícia militar, que existe uma hierarquia militar em que essas pessoas têm que se submeter a um silêncio, a um tipo de mordaça, não têm a liberdade de externar aquilo que pensam, que são contra. E mesmo o preparo, muitos acabam perdendo a vida, ou mesmo matam muito, ou cometem suicídio. Quer dizer, há uma preocupação muito grande com o policial brasileiro, considerando a circunstância que ele vive e circunstância da própria categoria. Eu quero ouvi-lo. É interessante que se mexa nisso, a desmilitarização da polícia no Brasil, uma única polícia, mas que não seja militarizada, para que não tenha todo esse perfil militar de submissão por uma hierarquia que faz parte dessa corporação e que eles possam participar também, opinando daquilo que aprendem pela experiência vivida? Maria Lida, a ideia de desmilitarizar é um falso problema. Não é preciso desmilitarizar para a polícia ser melhor. A polícia talvez mais respeitada por pesquisa de opinião, mais querida das Américas, é a polícia mais militarizada, que são os carabineiros do Chile. Os carabinieri italianos são militares, a gendarmerie francesa é militar. E onde que está o problema então? O problema nosso está na modelagem de termos 2 polícias que foram montadas no começo do século XX. E nós estamos com um problema do século XXI. Existe a tal da coragem política para realmente, vamos fazer uma única polícia? Não precisa ser militar, Maria Lida, evidentemente. Mas ela precisa ter hierarquia, porque precisa ter controle. Polícia lida com armas, lida com pessoas em tensão. Então é necessário que elas tenham controle severo. Então, o problema que nós temos realmente é o aperfeiçoamento institucional desses sistemas que nós temos. E hoje eles não estão bons. Mas como é que a gente resolve isso? Só tem uma forma de resolver, é começar dando prioridade que hoje a segurança não tem no país. A prioridade, nós precisamos entender que por todas as medidas sociais que a gente possa prever, Maria Lida, a polícia é que dá o resultado mais rápido. Agradeço muito sua entrevista, muito obrigada. Uma boa noite. Obrigado pela oportunidade, boa noite, Maria Lida.